Tem mais um destaque. Ao comentar a pesquisa de intenção de voto divulgada nesta segunda-feira pelo Instituto Paraná, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ressaltou a força de Jair Bolsonaro. Segundo o cacique da sigla, o potencial de transferência de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro é absurda e pode colocar qualquer pessoa no segundo turno da eleição presidencial. Ele reforçou ainda que acredita na possibilidade de Bolsonaro ser o candidato da direita, mas ressaltou a importância dos partidos caminharem juntos na corrida pelo Planalto. Segundo o levantamento do Instituto Paraná, Tarcísio de Freitas, Jair e Michele Bolsonaro possuem chances reais de vitória no segundo turno e aparecem empatados tecnicamente com o atual presidente da República em um cenário de disputa em 2026. Começar essa com o Cristiano Beraldo, a análise ou o diagnóstico de Valdemar Costa Neto, dizendo que Bolsonaro colocaria qualquer pessoa no segundo turno, mas ele ainda adota, o discurso de que o candidato da direita é Jair Bolsonaro. Vamos ver quando ele promove um ajuste no discurso, Beraldo? Agora, ele tem que falar isso porque recentemente se manifestou considerando a possibilidade de não ser Jair Bolsonaro disputando, e nós até comentamos essa notícia aqui. Eu dizia, certamente o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ia tomar ali um puxão de orelha dos filhos do presidente, porque a estratégia que está sendo adotada é não considerar a hipótese de Jair Bolsonaro não disputar as eleições do ano que vem, criando este cenário em que não disputar a eleição, Jair Bolsonaro não disputar a eleição, é sinônimo de uma eleição não democrática, uma eleição que não será plena, uma eleição que não dará ao eleitor a possibilidade de votar naquele candidato que ele quer. Então, esse é um aspecto que é importante para a narrativa que está sendo construída já há bastante tempo, sobretudo pela família de Jair Bolsonaro. Agora, tem um aspecto que é real. Nós estamos num ambiente de polarização política. De um lado existe o presidente da República, que apesar de disputar essa próxima eleição já aos 82 anos de idade, nunca admitiu a possibilidade de fortalecer alguma outra liderança da esquerda. Portanto, só terá o próprio presidente para buscar a reeleição. Mesmo ele perdendo, para a esquerda isso é muito importante, porque o que os partidos de esquerda querem mais do que ganhar a presidência é ter uma grande bancada na Câmara dos Deputados, porque tendo uma grande bancada terão mais dinheiro, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral. Agora, essa disputa com o candidato da direita, mesmo que haja mais de uma candidatura, isso já considerando Jair Bolsonaro como um não candidato, ou seja, que não vai recuperar os seus direitos políticos a tempo de disputar a eleição, o segundo turno me parece que é algo dado. Então, o candidato de direita que for para o segundo turno terá uma chance muito grande contra Luiz Inácio Lula da Silva. E mesmo que Jair Bolsonaro esteja preso, mesmo que Jair Bolsonaro não possa fazer campanha, mesmo que os filhos do ex-presidente estejam com as suas redes sociais completamente bloqueadas e também não possam participar de uma maneira mais efetiva de uma candidatura à presidência da República de outra pessoa que não o pai deles, essa pessoa naturalmente será vista como o candidato, a força disponível para vencer o hoje presidente Lula. Então, me parece que essa disputa ela vai acontecer e o candidato da direita será o candidato forte, querendo ou não, escolhendo ou não Jair Bolsonaro, quem será essa figura. Pois é, mas muitos fazem a seguinte leitura: a transferência de votos teria muita eficiência em um nome que tenha a ver com a agenda defendida por Jair Bolsonaro, Porque há muitos nomes sendo aventados, Precisaria ter, de fato, o aval de Jair Bolsonaro e ter a ver, com os valores que são defendidos por ele. Você, Mota, a avaliação raio-x feito por Valdemar Costa Neto, dizendo que a força de Jair Bolsonaro é fora do comum, a transferência de votos faria com que qualquer pessoa fosse para o segundo turno.
talvez uma frase um pouco exagerada, mas a gente entende bem o que ele está querendo dizer. Mas ele evita não colocar Jair Bolsonaro na disputa para 26. Compreensível, né? Claro, eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Valdemar está dizendo o óbvio, embora o óbvio escape a muita gente. Há uma convicção em setores do Estado e da política brasileira de que é possível se eliminar Jair Bolsonaro da vida pública e, quem sabe, até da história. Boa sorte para eles. O que Valdemar está dizendo, eu interpreto da seguinte forma: não há cenário em que Jair Bolsonaro não seja a principal influência nas eleições do ano que vem. Você, Dávila, muitos nomes vêm sendo aventados, né? Se os partidos entenderem que, caso o Bolsonaro não reverta a inelegibilidade, os partidos poderão lançar os seus nomes em 26, a transferência de votos de Jair Bolsonaro, possivelmente, será de maneira mais efetiva para um candidato. Talvez outros ali acabem recebendo um residual. Mas essa disputa não acaba sendo, inclusive, pouco inteligente por parte da estratégia dos caciques dos partidos? Muitos nomes não pulverizam o voto da direita, Dávila? Ou é preciso esperar o avanço das negociações? Caniato, há dois problemas. Um é um problema de divã e outro é um problema de orquestração de alianças. Vamos primeiro no problema do divã. O PL está no divã. Ele está ali com uma crise de identidade. Ser centrão ou se tornar o epicentro do bolsonarismo? Essa é a grande questão do PL. Ser centrão significa diminuir o poder dos bolsonaristas dentro do partido e haverá uma enorme revoada na janela partidária. Ou o contrário, expulsar o centrão e se tornar um partido bolsonarista raiz. Esta é a questão do divã de Valdemar Costa Neto. Aliás, um partido que já apoiou Lula, depois foi contra Lula, aí virou legenda do bolsonarismo. Tem uma longa história complicada de idas e vindas, sempre navegando como um grande barco do centrão. Agora precisa decidir se em 2026 será o navio dos bolsonaristas ou se será o navio do centrão. Este é o dilema que Valdemar Costa Neto terá que resolver. Ele sinaliza sempre que prefere que o partido se torne o partido bolsonarista, mas, de vez em quando, flerta em voltar a ser centrão raiz. Essa é a questão de divã. Mas a questão positiva é das articulações políticas. Todas as vezes que os 4 governadores, os presidenciáveis hoje, Ratinho, Tarcísio, Zema e Caiado, estão juntos felizes, ou seja, conversando, articulando, apoiando e mostrando que não há diferença entre eles. Eles 4 estão corretos, querem a mesma coisa, tirar o PT do poder em 2026. Ou seja, se os dirigentes partidários vivem conflitos de divã, os candidatos estão serenamente conduzindo as suas articulações políticas com um objetivo comum: tirar o PT em 2026 da presidência da República, do Congresso Nacional e não deixar que retomem o controle de vários estados. Esta dança, alguma hora afunila, Caniato, e aí partido e candidatos precisam estar em harmonia, mas ainda tem um caminho a ser percorrido até chegar a este ponto da intersecção do entendimento partidário com os candidatos. Pois é, aproveitando essa discussão, quero só reforçar o convite para que as pessoas acessem o portal jovempan.com.br e votem na enquete do dia. Olha só a pergunta que nós publicamos. Diante da situação de Jair Bolsonaro, a inelegibilidade, da cobrança que vem sendo feita
por integrantes do mercado e também das pesquisas de opinião, você acha que Tarcísio de Freitas deve disputar 2 caminhos para você votar: a reeleição ao governo do estado de São Paulo ou a presidência da República? Se você puder, entre no portal da Jovem Pan, procure enquete do dia do programa Os Pingos nos Is e manifeste a sua opinião. A gente quer saber o que você pensa a respeito dessa discussão. Beraldo, essa problemática trazida pelo Dávila, bem interessante, né? O PL de tantos anos, o Dávila fala, o PL está no divã. Ser centrão ou se manter no projeto de sigla da direita, sendo o QG daqueles que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ser centrão seria um retorno às origens, né? Olhando para a história do PL, do Partido Liberal. Agora, o PL só se tornou tão poderoso e um partido com tantos parlamentares graças a Jair Bolsonaro. Qual é a reflexão, o que passa na cabeça de Valdemar Costa Neto? São 2 caminhos, né? Sem dúvida alguma, o bolsonarismo foi o melhor negócio feito na história do PL. Por quê? Porque não apenas deu ao Partido Liberal a maior bancada, a eleição, se não me engano, de 99 deputados pelo partido nas últimas eleições, como manteve uma flexibilidade para que o partido, em diversas votações, vote com o governo do PT. Então, veja, tem todos os bônus, mas o ônus também não se apresentou. Quando o partido se comporta nas votações da forma que o PL tem se comportado, ele não é um partido de oposição, né, na sua definição estrita. Ele está ali. Quer dizer, se fosse o contrário, o PT sabe ser muito mais oposição, que votou contra tudo. Votou contra o Plano Real, vota contra a Constituição, vota contra tudo, não aceita nada, porque enquanto está na oposição, está ali fazendo o seu trabalho de oposição. Mas isso, a recíproca não é verdadeira. Então, Caniato, um grande talento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é justamente conseguir configurar e fazer conviver essas 2 realidades. Até aqui ele tem sido muito bem sucedido, até porque esses candidatos à reeleição, tanto ao Senado como a deputado federal e também as candidaturas majoritárias, que, enfim, terá uma ou outra, vão acontecer, elas precisam de muito dinheiro. Só um partido grande terá condição de arcar com as despesas de tantas campanhas. Portanto, se eles definirem, não, nós vamos sair, que era um problema, aliás, era um problema da Aliança pelo Brasil, partido que o núcleo ali junto a Bolsonaro não conseguiu fazer, porque no final também verificaram que se criassem o partido, fossem todos disputar pelo partido, quem quer pagar pela campanha? Então é um desafio muito grande para que possa ser equacionado. Então, eu vejo essa situação do PL uma grande estratégia. Travou Cristiano Beraldo bem no finalzinho, mas compreendemos, né, o raciocínio do Beraldo. Beraldo bem lembrou que a bancada do PL se tornou a maior da Câmara dos Deputados, 99 parlamentares. Eu acho que teve uma desidratação, alguns saíram, mas esse posto de primeiro no pódio foi perdido para a federação PP União Brasil. Agora, essa federação tem o maior número de parlamentares. Quem é que está com a gente? Tá, então vamos fechar com o Luiz Felipe Dávila. 1 minuto e meio, Dávila. Quando você coloca essa problemática, há uma questão financeira que deve preponderar no cálculo do cacique partidário, né? Apostar, talvez, na figura de Jair Bolsonaro, talvez seja um tiro certo na conversão de votos e de cadeiras, né? Me parece que essa deve ser a tônica do que você mudar de estratégia nesse momento. 1 minuto e meio, Dávila. É verdade, Caniato. Hoje, o objetivo principal de todos os partidos políticos é eleger o maior número de deputados federais, porque é o número de cadeiras na Câmara Federal que determina o fundo partidário, o fundo eleitoral. Por isso, é fundamental focar nas eleições proporcionais.
Esta é a preocupação prioritária de todos os partidos. Por isso, montar chapas nos estados, com o que nós chamamos de uma longa cauda, uma chapa completa, para que os partidos tenham um maior número de deputados, este é o objetivo fundamental. Agora, há uma questão vital no caso dos grandes partidos, que é atrair os candidatos com muita chance nas eleições majoritárias. Apesar de ser uma campanha cara que não se reverte em dinheiro, ela se reverte no grande puxador de votos. Por isso, ter um bom, forte candidato à presidência da República é um ativo para o partido que ajuda a atrair pessoas mais competitivas para chapas de deputado e, portanto, ajuda a ter mais sucesso nas eleições proporcionais. Então, é um jogo que precisa ser feito com muito cuidado. Sim, eleições majoritárias são mais caras, custam mais, mas elas podem ser fundamentais para ajudar a alavancar as bancadas no Congresso Nacional. Por isso, é uma estratégia que depende muito do interesse e do montante de dinheiro no caixa do governo, do partido, para decidir quantos candidatos competitivos um partido pode apostar sem comprometer o dinheiro que precisa gastar para eleger o maior número de deputados federais. Tá certo. Agora um recado importante para você que acompanha a programação da Jovem Pan. Você está cansado de ver o Brasil travado em crises, impostos e promessas vazias? Você sente que quem trabalha, empreende e inova está sempre remando contra a maré? Você não está sozinho e há um novo caminho à frente. Chegou a hora de construir uma nova rota. Anote aí, 11 de setembro. Dia 11 de setembro, São Paulo vai sediar a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, que é organizado pelo IFL São Paulo. É um encontro de quem quer construir o Brasil do futuro, mais livre e mais próspero. Empreendedores, líderes, pensadores e cidadãos inquietos se reúnem para debater os desafios reais do país. E, claro, apontar soluções. Então anote, dia 11 de setembro, no Vibra São Paulo, a nova rota começa com você. Então, garanta o seu ingresso agora. Acesse o site forumsp.org. Vou repetir, forumsp.org. Não seja só mais um espectador da história, seja protagonista da mudança. Fórum Caminhos da Liberdade 2025. Rápida parada, daqui a pouco tem mais notícia e informação. Eu conto com a sua audiência, hein? Voltaremos em 1 minuto e 45 segundos. Até já.